Uma boa noite a todos, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que maravilha, é tudo que Deus já tem feito nesta noite, nesse lugar. Ele já tem ministrado o nosso coração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, a tua casa, que você sinta aí o amor de Deus e o nosso amor, o nosso carinho também. Todos os irmãos que estão aí conectados nesta noite. Eu tenho alegria nesta noite de estar com a minha mãe lá da Bahia, né? Conectada nesta chamada. Deus abençoe, estou com muita saudade. Mãe, um beijo, né? Também o nosso irmão Agenor, a nossa amada Neuci, a esposa dele, também está conosco nesta chamada. Sejam bem-vindos, né? Deus já tem falado ao nosso coração. Que o Senhor continue te abençoando por meio da sua palavra. Deus já tem falado, né, desde a abertura desse culto aqui. Então fica aí ligada no céu nesta noite, deixa Deus ministrar o teu coração. O tema do nosso propósito, ele é muito forte, né? Santidade ao Senhor. E Deus tem falado isso aos nossos corações nesse tempo. A palavra do Senhor diz lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, no versículo 1. Antes que viesse o dia do Senhor, o Senhor enviaria o seu mensageiro, o seu anjo, para preparar o coração do seu povo para receber a Jesus. E diz assim lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que esse dia seria como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Um dia de purificação, um dia de santificação. E nós cremos que é isso que Deus tem feito na vida da sua igreja nesse tempo. Nós temos ouvido falar o quanto o Senhor tem despertado a sua igreja a buscar a santificação. E já foi lido aqui. Aquele que é santo deve se santificar mais, porque aquele que é sujo vai se sujar ainda mais no pecado. Mas a igreja do Senhor precisa buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu quero, antes da gente abrir no nosso texto base para o propósito, que está lá em 2 Tessalonicenses, queria que você abrisse comigo aí, Êxodo capítulo 28, no verso 36 e verso 37. Tem uma revelação aqui tremenda, né? Eu estava pensando sobre santificação e o Senhor me fazia lembrar desse texto de Êxodo 28, verso 36 e 37. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás como se grava um selo, escrito, santidade ao Senhor. Prenda como um cordão de estofa azul, de maneira que ela seja frente do turbante. Nós sabemos, queridos, que o Velho Testamento, ele é cheio de simbologias e de significado. E aqui esse texto está falando da roupa do sacerdote. E cada peça da roupa do sacerdote tinha um significado. Mas eu quero te chamar a atenção nesta noite para esse turbante que era chamado de mitra, que o sacerdote usava na cabeça. A Bíblia diz que havia uma placa de ouro nesse turbante, nesta mitra, e havia uma gravação ali, que era como um selo, que estava escrito, santidade ao Senhor. Isso significa que eles deveriam se santificar para servir a Deus. Os sacerdotes deveriam ser separados do pecado, de toda a impureza, para servir ao Senhor, para exercer o seu ministério sacerdotal. E na Nova Aliança, no livro de Apocalipse, o Senhor diz que nós somos os sacerdotes do Senhor. Por isso nós também precisamos nos santificar para servir ao Senhor.
nos santificar, para nos apresentar e estar na presença de Deus constantemente. Mas me chamou a atenção o fato desta frase, ela está colocada, né, nessa mitra, na testa do sacerdote e gravada numa placa de ouro. E nós sabemos que o ouro, ele precisa passar pelo fogo para ser purificado. E nós também, queridos, nós precisamos passar pelo fogo de Deus muitas vezes, para ser purificado de alguns pecados, de algumas atitudes, e para ser santificado na presença do Senhor. E ouro também é sinal de pureza. Ouro também é sinal de beleza, de glória. E nós só podemos manifestar a glória desse Deus Santo na terra, quando nós também nos santificamos para Deus. Interessante é que esta frase também, ela estava colocada, né, sobre a testa do sacerdote. E eu fiquei refletindo sobre isso. Por que na testa, né? Não podia ser no peito ou em outro lugar daquelas vestes que o sacerdote usava, e o Senhor ministrava o meu coração, que é algo que nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre a nossa santidade, sobre a nossa vida, de como está a nossa santidade diante do Deus que nos vê, diante do Deus que nos conhece, diante do Deus que sabe tudo de nós. E quando eles usavam nessa mitra com esta frase, significava também que a santidade não podia ser algo exterior apenas, mas devia ser algo interior, que ia refletir no exterior deles. Quando eles verdadeiramente se santificassem para Deus, aquela santidade ia ser vista por muitas pessoas. Quando eu estava estudando sobre esse assunto, o Senhor me fez lembrar que esta pregação não é uma das mais desejadas, né? Até nesse período de tantas lives, com certeza não é uma das mais eleitas para serem vistas, né? Para serem assistidas. Mas eu quero dizer para você que é algo essencial nas nossas vidas. O ensino sobre santificação revela o resultado da nossa fé em Cristo e do seu sangue derramado para perdão dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, e a Bíblia diz que nos santifica. A santificação é um efeito da obra, da redenção na nossa vida. E é maravilhoso você pensar sobre isso, né? Que a santificação é um efeito da obra, da redenção em nossas vidas. E já foi falado aqui que a santificação nas nossas vidas é um processo. Um processo que se inicia no momento em que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É que o Senhor, Ele nos santifica por meio da fé nele. Isso está lá em Atos, capítulo 26, no versículo 18. Esse texto vai falar sobre o chamado de Paulo para pregar o evangelho aos gentios. E no verso de número 16, o Senhor diz assim: agora levanta-te e põe-te de pé. Eu te apareci por isso, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei desse povo e dos gentios a quem agora eu te envio. Versículo 12, eu estou lendo 18, perdão. Estou lendo Atos 26, verso 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam perdão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Aleluia! Então esse processo de santificação, ele começa nas nossas vidas, no momento em que nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados. No momento em que nós cremos na
pregação do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que acontece isso aqui, os nossos olhos são abertos. O Senhor nos converte das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para que nós venhamos receber o perdão dos nossos pecados e também a herança daqueles que são santificados pela fé em mim. Glória a Deus. A fé em Cristo, no seu Evangelho, na sua palavra, traz santificação em nossas vidas. E esse é um processo que deve ser diário e que precisa ser contínuo em nossas vidas. Nós, quando estudamos sobre santificação, nós entendemos que a santificação tem alguns propósitos na Bíblia. Nós nos santificamos para o uso do Senhor, para ser um vaso aprovado, cheio do Espírito, usado pelo Senhor. Nós também podemos nos santificar e precisamos nos santificar para herdar as promessas do Senhor, as promessas, acerca da nossa salvação. E também nós nos santificamos para nos apresentar a Cristo como uma igreja gloriosa no momento da sua vinda. Como uma igreja santa, como uma igreja imaculada. Então nós precisamos nos santificar para servir ao Senhor, para herdar as promessas acerca da salvação e para nos apresentar como uma igreja santa, sem ruga, sem mancha, sem mácula, no momento em que Jesus vier nos buscar. E esse momento está muito perto. Esse momento está chegando. Santidade cristã, queridos, não é uma opção, é uma ordenança divina. Levítico capítulo 20, versículo 7, diz isso para nós, que santidade não é opção. Eu não tenho como escolher, optar por ser santo ou não ser santo. Levítico 27 diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, o vosso Deus. O nosso Deus é santo e não há como se aproximar desse Deus santo, vivendo uma vida de pecado, vivendo no engano do pecado. Aqueles que se achegam a Ele, por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue de Jesus, são santificados pela presença dEle. São santificados pela presença dEle. Santidade ao Senhor é a vontade de Deus para a vida do seu povo. É o que o Senhor diz. Esta é a vontade de Deus para a sua igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Essa é a vontade de Deus para a igreja do arrebatamento. Você é a igreja do arrebatamento? Aleluia, você faz parte dessa igreja? Amém. Glória a Deus. Santidade ao Senhor é a vontade de Deus para a igreja do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 diz assim: esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E ele continua dizendo aqui: cada um saiba controlar o vosso corpo de forma santa e honrosa, não dominado pelo desejo desenfreado como os gentios que não conhecem a Deus. Então, esse é o desejo de Deus, é a nossa santificação, é a santificação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Nós já vamos ler esse texto aqui. Esta é a vontade de Deus, que o seu povo se afaste de todo pecado, de toda imoralidade sexual, de todo pecado que nos afasta da presença de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que nos afasta da presença de Deus é o pecado. E pecado tem nome, e a Bíblia dá nome ao pecado. Há muitos pecados que nos afastam de Deus. A idolatria nos afasta de Deus, o orgulho nos afasta de Deus.
Deus. A cobiça nos afasta de Deus. A inveja nos afasta de Deus. A imoralidade sexual nos afasta de Deus. As pornografias nos afasta de Deus. O adultério nos afasta de Deus. O roubo, o suborno nos afasta de Deus. Há muitos pecados, a fornicação nos afasta de Deus. Há muitos pecados, a soberba nos afasta de Deus. Então nós precisamos pensar sobre isso nesse tempo em que nós estamos vivendo o juízo de Deus na terra. Deus nos chama a pensar sobre santificação, a pensar sobre esse mal chamado pecado que tem destruído vidas, famílias e uma sociedade. Hoje nós estamos muito preocupados, não que nós não devamos estar, com o coronavírus, que mata o corpo, mas nós devemos nos preocupar com esse mal chamado pecado, que mata a alma e que leva para o inferno. Leva para o inferno, para a separação da presença de Deus e uma separação eterna. Porque todas as oportunidades que nós temos de receber a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, de sermos purificados, santificados pelo poder de Cristo, o Senhor tem nos dado nesse tempo. O Senhor tem dado à igreja e o Senhor tem dado ao mundo. Irmãos, às vezes a gente fica incomodado, e também não é para menos, da gente não poder estar nos reunindo de forma presencial, mas esses cultos online, eles têm um alcance muito maior do que a gente imagina. E a palavra de Deus está sendo pregada para o mundo inteiro. E a Bíblia diz que quando o evangelho do reino fosse pregado ao mundo inteiro, então veria o fim, Jesus voltaria. Então eu entendo que a volta de Cristo está mais perto do que nós imaginamos. Por isso precisamos sim nos preocupar com a nossa santificação, para que não sejamos deixados para trás. E percamos todas as oportunidades que Deus tem nos dado de entrar no seu reino pelas portas. E de sermos recebidos pelo Senhor. É tempo de nos examinar a nós mesmos e nos santificar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É tempo de refletir acerca do pecado. É tempo de refletir acerca da nossa santidade. 1 Tessalonicenses 5:23 é o texto do nosso propósito aqui, o texto base, que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto aqui fala que a santificação, ela tem que envolver todo o nosso ser. Todo o nosso ser precisa estar envolvido nesse processo de santidade ao Senhor, de santificação ao Senhor. Nós podemos ver aqui que é uma obra contínua e para um propósito. Para quê? Para a vinda de Cristo. E nós devemos nos apresentar a Ele irrepreensíveis. Olha isso. Uma vez eu ouvi que o padrão de santidade que Deus exige da sua igreja é alto. Porque Ele diz assim: sede santos como eu sou santo. O Senhor exige do seu povo a santidade que está sobre a vida dele. Ele se usa como referência para dizer: sede santos como eu sou santo. É um nível alto, mas que nós podemos alcançar buscando a cada dia ser santificados. Santificados. Nós podemos alcançar um nível de aprovação na presença do Senhor, para não sermos reprovados, para não sermos considerados dignos de repreensão no momento em que Jesus vier nos buscar. Eu tenho pensado muito sobre estas palavras. Efésios capítulo 5, versículo 27, vai lá comigo. Efésios 5, versículo de número 27. Diz assim:
a fim de apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível diante de Deus. É desta forma que o Senhor Jesus quer nos encontrar no momento em que Ele vier nos buscar, sem mácula, sem mancha, sem pecado, né? Sem nenhum pecado, sem nenhuma repreensão. Então nós precisamos, queridos, nós precisamos começar a pensar sobre isso e buscar esta santificação. E aquilo que nós não alcançarmos, a Bíblia diz que quando Jesus vier, no momento em que Ele vier, no abrir e no fechar de olhos, Ele vai transformar, Ele vai completar esta obra em nossas vidas. Quando o nosso corpo for transformado num corpo incorruptível, um corpo que já não pode mais pecar, né? Um corpo segundo a imagem do Senhor. Então nós não podemos nos esquecer que esse processo ele é contínuo e ele envolve todo o nosso ser. Para um momento, eu pergunto a você, se o arrebatamento da igreja fosse hoje, você subiria? Se o arrebatamento da igreja fosse nesse exato momento, e olha que eu não sei, Jesus pode voltar nesse exato momento aqui. Vai ser tão rápido que a Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos, né? No abrir e no fechar de olhos. Você tem certeza que você iria com Ele? Será que não tem nada para consertar? Lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, o texto que eu citei aqui no começo da mensagem, diz que o Senhor enviaria o seu mensageiro. Esse mensageiro seria como o anjo do concerto, que iria visitar cada um do povo de Deus. E eu entendo, queridos, que esse processo é para nosso aperfeiçoamento. Esse processo é para o nosso crescimento espiritual. Esse processo esse propósito de santificação, de santidade ao Senhor, é para o nosso aperfeiçoamento na presença de Deus. E eu sei que o Senhor vai nos convencer de uma forma gloriosa nesse tempo. Em Mateus 24, no versículo 42 e 44, vai nos falar sobre a volta de Cristo. E diz que esta volta vai ser repentina. Mateus 24, versículo 42 ao 44 diz assim: portanto vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Entendei, pois, isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Portanto, estais vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que vós não esperais. Então, queridos, esses textos nos faz pensar que nós precisamos estar prontos para esse momento. E esse propósito de santificação é para o arrebatamento da igreja. É para nos apresentar como uma igreja santa, sem mácula, pura, na presença do Senhor. E nós precisamos vigiar, como diz aqui, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Por isso, nós precisamos estar preparados hoje. E no texto que nós lemos aqui de 2 Tessalonicenses, que diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em todas as coisas, e o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto nos faz pensar sobre a tricotomia do ser humano, né? Que há esta divisão do corpo, da alma e do espírito. Então, esta santificação, ela precisa acontecer nas nossas vidas por inteira. A pastora já falou um pouco sobre isso aqui na abertura do culto. Esta santificação, ela precisa alcançar todo o nosso ser como um todo, né? Porque você é corpo, é alma
e espírito. E eu quero falar sobre esta santificação no espírito. O espírito é a parte de nós que tem a consciência das coisas de Deus, das coisas espirituais. Quer um exemplo disso? A Bíblia diz que quando o homem morre, o pó vai para a terra, né? Volta para o pó, a matéria, o corpo, e o espírito volta para Deus, porque Deus o deu. Então, todos nós, o Senhor nos deu esse espírito, e é nesse espírito que nós nos comunicamos com Deus. É por meio desse espírito que o Senhor nos dá uma consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que agrada e daquilo que não agrada ao Senhor. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 23, que a igreja do Senhor é a assembleia dos justos do Espírito aperfeiçoado. Por quê? Porque a santificação aperfeiçoa o nosso espírito na presença do Senhor. Antes de nós conhecermos a Deus, a Bíblia diz que nós estávamos mortos, diz lá em Efésios 2, no verso 1, em nossos delitos e pecados. Portanto, antes de conhecer a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estávamos impossibilitados de ter uma comunhão com Deus, de estar sensível à voz de Deus, de manter esta intimidade com Deus. Por quê? Porque os nossos pecados nos afastam do Senhor. Porque nós estávamos longe de Deus. Nós não tínhamos paz com Deus, como foi ministrado na terça-feira aqui, por causa dos nossos pecados. Cristo foi quem derrubou esta parede de separação, para que nós pudéssemos ter esta comunhão com Deus em nosso espírito. Comunhão com o Senhor e ser aperfeiçoado na presença do Senhor. E quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a Bíblia diz que acontece conosco uma regeneração, um novo nascimento, onde o nosso espírito que estava morto dos pecados, ele é vivificado. E aí nós podemos ter comunhão com o Senhor. Nós podemos ter comunhão no nosso espírito, podemos nos relacionar com Deus, podemos nos relacionar com o nosso Pai. Abra comigo aí Romanos 6, verso 23. Romanos 6, versículo 23. Só para a gente entender o que é esta santificação no espírito. Antes de conhecer Jesus, esse espírito estava morto por causa dos seus pecados, impossibilitado de se relacionar com Deus. No momento em que nós recebemos Jesus, nós fomos, o Senhor, ele nos trouxe nova vida. Fomos vivificados, né? Por Cristo e pela sua palavra. Romanos 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Antes nós estávamos condenados por causa do nosso pecado. E esse pecado pode levar muitas pessoas para o inferno. Pode levar muitas pessoas para uma eternidade longe do Senhor. Mas quando nós cremos no sacrifício vicário de Jesus Cristo, nós somos vivificados em Cristo, recebemos uma nova vida no Senhor, e podemos manter a nossa comunhão com o Senhor. É o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É uma nova vida, uma nova criatura, um novo ser que começa a se relacionar com Deus. Essa obra o Senhor faz de forma instantânea, no momento em que cremos no Evangelho, no momento em que recebemos o Espírito Santo em nós. Mas esta obra, ela precisa ser progressiva. Esse aperfeiçoamento do Espírito, essa santificação no nosso Espírito. Abra aí 2 Coríntios 7, 1. 2 Coríntios 7, versículo 1. Diz assim: Ora, amados, vistos que temos tais promessas,
purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. Então o Senhor já começou essa obra de santificação no nosso espírito, mas ela precisa ser contínua. E o que acontece no nosso espírito? Os nossos impulsos, o nosso relacionamento de obediência a Deus. Tudo isso é gerado no nosso espírito. No nosso espírito é gerado a fidelidade a Deus. No nosso espírito é gerado o nosso posicionamento espiritual. No nosso espírito é gerado todo o desejo de fazer a vontade de Deus. E esse espírito, ele precisa ser santificado. Santificado. Né? Às vezes a gente ora por algumas coisas e nós não entendemos o que está acontecendo, e nós, através desta palavra, podemos entender que muitas pessoas, muitos de nós, precisamos clamar por uma santificação no nosso espírito, para que o nosso espírito seja totalmente inclinado a Deus, para fazer agradar a vontade de Deus, para obedecer a Deus, né? Nesse tempo, Mateus 23, verso 26, e esta santificação no Espírito, queridos, é algo completamente do nosso interior, não é verdade? Algo que as pessoas não veem, porque o que as pessoas veem é o nosso corpo físico, mas as pessoas não veem muitas vezes a nossa alma e não veem o nosso espírito. Por isso, queridos, eu creio, né, que o Senhor, Ele quer falar profundamente com o nosso coração, no nosso interior, mexendo com coisas que talvez ninguém saiba e ninguém conheça, mas que Deus está vendo. E Deus entende que nesse tempo precisa haver uma santificação no nosso espírito, daquilo que muitas vezes é rebeldia contra Deus no nosso espírito. É algo que precisa ser corrigido, é algo que precisa ser alinhado na presença de Deus, né? Aquilo que muitas vezes você não consegue fazer e que você é vencido. E você é feito escravo, como diz a palavra do Senhor. Talvez seja algo que você precise orar e dizer: Senhor, santifica o meu espírito, para que o meu coração seja inclinado a fazer a tua vontade, para que eu seja inclinado a obedecer ao Senhor, a ser fiel ao Senhor, a me posicionar naquilo que o Senhor tem me chamado nesse tempo. Mateus 23, verso 26. 23, verso 26, Jesus está falando com os fariseus aqui. Jesus diz: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim, também vós exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha que sério isso. Jesus fala aqui de uma necessidade de santificação no interior. E é isso que Ele tem falado conosco nesse tempo. É isso que a igreja do Senhor precisa entender, para que nós tenhamos um relacionamento com Deus de fidelidade, de amor verdadeiro. Irmãos, quantas vezes a gente abre a boca e fala que a gente ama Jesus acima de todas as coisas, mais que o ouro e mais que a prata, e a gente não consegue ser fiel no dízimo e na oferta. Quantas vezes a gente diz aqui que a gente quer ir mais além, que a gente quer buscar o Senhor, e a gente não dedica um tempo de prioridade para um relacionamento com Deus, de leitura da palavra, de oração, de congregar, de adoração ao Senhor. Quantas vezes, irmãos, a gente fala para Deus tanta coisa que a gente vai fazer e a gente não faz. Quantas vezes nós estamos tão frios no nosso espírito que Deus está falando e nós não estamos ouvindo a voz dele.
Estamos virando as costas para o Senhor porque não há uma disposição de espírito de obedecer a Deus. E nós precisamos buscar esta santificação no espírito, nesse tempo, em nossas vidas, para que o nosso relacionamento, a nossa consciência, as nossas intenções sejam santificadas na presença do Senhor. Tenhamos um espírito santificado, queridos. E se o nosso espírito não for santificado, a gente começa a cair no orgulho, a gente começa a cair na autossuficiência, na soberba. Nós começamos a cair em pecado, no pecado da ingratidão. Nós começamos a cair no pecado da apatia. Nós começamos a cair no pecado da apostasia, quando o espírito não é santificado. Então, que em nome de Jesus nós viemos fazer esta oração de Paulo. A doçura dá lugar à amargura que estava no coração. A mansidão dá lugar à ira, à raiva que estava no coração. Então a alma é transformada, o coração é transformado na presença do Senhor. E Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Esta é a oração, irmãos, que nós precisamos neste tempo fazer. Olhar para dentro de nós. Eu tenho olhado para dentro de mim. Eu tenho chorado pelos meus pecados, pelos pecados da minha casa. Tenho pedido misericórdia ao Senhor, pela minha casa, pela minha família. Tenho feito como no livro de Joel: chore os ministros do Senhor. Tenho chorado, clamado pelo perdão de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando nós clamamos pelo perdão de Deus, a cura de Deus também vem. A restauração de Deus também vem. Para a nossa vida, para a nossa casa. Por isso nós precisamos nesse tempo olhar para dentro de nós e pedir ao Senhor que venha purificar, santificar a nossa alma. E quando esta santificação acontece na alma, os valores são mudados, as prioridades são mudadas. Os desejos são mudados, são santificados na presença do Senhor. Então nós precisamos neste tempo pedir ao Espírito Santo que nos sonde. Senhor, sonda o meu coração, sonda o meu espírito nesta noite, sonda a minha alma nesta noite. Eu quero, Pai, ter o corpo, a alma e o espírito transformado, santificado na presença do Senhor. Santificada na presença do Senhor. E Paulo também fala da santificação do corpo. É quando o velho homem é transformado no novo homem. É quando a sua carne, ela está completamente sujeita à vontade de Deus. Quando você usa o seu corpo como instrumento de glorificação ao Senhor. Todos os membros do seu corpo, como diz Paulo lá no livro de Romanos, no capítulo 6. Então há uma santidade naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você fala, naquilo que você pensa. Uma vez eu ouvi uma pregação sobre a santidade dos olhos, dos ouvidos e da boca. Eu achei maravilhoso. Nunca esqueci disso. Esta é a santificação que Deus faz no corpo, quando todo o teu ser é dominado pelo Espírito Santo e a tua vontade, os teus sentimentos são vencidos pela voz do Senhor. É o que o apóstolo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Quando você começa a viver pela fé, é quando você começa a viver e andar pelo Espírito nesta terra, buscando agradar a Deus. Pecado na nossa vida, irmãos, não pode ser prática. Pecado na vida do cristão, ele acontece, mas é um acidente. É um acidente. Um acidente que você faz de tudo para evitá-lo. Você foge da aparência do mal. Você resiste ao diabo. Você se enche do Espírito para vencer a tentação. Nós não podemos carregar pecados de estimação, porque a santidade é uma marca distinta do povo de Deus. Lembra? Santidade ao Senhor estava gravado como um selo naquela plaquinha de ouro. A santidade ao Senhor, a santidade é uma marca da igreja de Cristo na terra. É a marca da igreja de Cristo na terra. E o Senhor, queridos,
Ele nos santifica de 3 maneiras. Ele nos santifica por meio do seu sangue. Efésios 1, versículo 7, diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. A Bíblia diz em Hebreus 13, 12, assim também Jesus sofreu fora das portas para santificar o seu povo por meio do seu próprio sangue. Aleluia! O sangue de Jesus santifica as nossas vidas, purifica-nos de todos os nossos pecados na presença do Senhor. O Senhor também nos santifica por meio do Espírito Santo. O Espírito de Deus nos leva a essa santificação. João 16, versículo de número 13. João 16, versículo 13, diz assim: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. 2 Tessalonicenses 2, versículo de número 13, o apóstolo Paulo diz assim: devemos, porém, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor Jesus, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O Espírito nos santifica e a fé na verdade também nos santifica. E a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus também nos limpa. Limpa o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Em João, capítulo 15, versículo 3, Jesus diz: vós já estáis limpos por causa da minha palavra. Então, a igreja de Cristo na terra, ela é santificada por meio do sangue de Jesus, por meio do Espírito Santo e por meio da palavra. E a promessa gloriosa da santificação da igreja, uma das promessas gloriosas, estão aqui em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 22, versículo 7. Eis que venho cedo, bem-aventurado aquele que guarda as profecias desse livro. Versículo 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quem é justo, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que venho cedo, sem demora. A minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, na nova Jerusalém, no céu. Aleluia! Porque no céu não entra pecado. Mas aqueles que forem lavados, remidos, santificados pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo e pela palavra, terão direito à árvore da vida e terão direito a entrar na nova Jerusalém. Aleluia! Pelas portas. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas e continue nos santificando. Feche os teus olhos, vamos orar nesta noite. E se há, queridos, algum pecado, se há alguma iniquidade, se há algo para ser confessado, esse é o momento de clamar pelo perdão de Deus, de clamar pela santificação do espírito, da alma e do corpo na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos, Senhor, nesta noite a Tua palavra. E como é maravilhoso, Senhor, saber que vai valer a pena. Ó Deus, toda renúncia, toda entrega, todo, ó Deus querido, toda busca
busca da tua igreja, pela santificação. O Senhor nos diz, Pai querido, que o Senhor está nos preparando para nos apresentar a Ti como uma igreja santa, gloriosa, que vai subir com o Senhor, que vai herdar, Pai, a árvore da vida, entrar na cidade pelas portas. Pai, tendo estas grandiosas promessas, nós queremos nos santificar na Tua presença, no nosso corpo, na nossa alma, ó Deus, no nosso espírito. Senhor, sonda o nosso coração nesta noite, sonda, Pai, o meu espírito, a minha alma, vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, me converte ao Senhor, me convence, Pai, nos santifica para que nós, ó Deus, possamos estar na Tua presença, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, converte-nos ao Senhor e seremos convertidos. Convence-nos, Deus, porque esse é um tempo da igreja se santificar para um noivo, esse é um tempo de santidade ao Senhor, santidade no espírito, na alma. Ó Deus, transforma todo o nosso ser, para que sejamos, ó Deus, para o Teu louvor e para a Tua glória, para que a santidade seja uma marca, Pai, em nossas vidas, que possa atrair a outros a conhecer esse Deus santo, esse Deus todo-poderoso que está entre nós. Seja adorado, engrandecido e glorificado o Teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deixa o Senhor continuar ministrando o teu coração, a palavra dele, né? Dê liberdade ao Espírito Santo, deixa ele falar no teu espírito. Ouça a voz de Deus, porque o Senhor vai falar muito conosco, né? Durante estas semanas, e que nós sejamos mesmo trabalhados por ele. Porque eu sei, queridos, que quando a igreja se santifica, o Senhor faz maravilhas em nosso meio. O Senhor diz lá no livro de Josué: santificai-vos, pois o Senhor fará maravilhas no vosso meio. O Senhor tem maravilhas para dispensar do céu sobre a igreja. E quando a igreja for santificada, virá o avivamento, virá as maravilhas dos céus na terra. E você vai ser testemunha disso em nome de Jesus. Amém? Nós chegamos ao final. Não se esqueça, amanhã tem relógio de oração, sábado também. Nesse momento nós estamos orando em casa, mas o nosso compromisso, o nosso horário é com Jesus, então não fura, né? Entra na brecha de oração, ore por todas as necessidades, pelos enfermos, pela nação. Ora porque muito pode a oração do justo em seus efeitos, amém? No sábado também, nós vamos de casa em casa entregar o kit de Santa Ceia, então fique preparado aí, nós vamos passar na sua casa também, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Ver os irmãos, né, matar um pouquinho da saudade, mesmo que de longe, sem poder abraçar, mas é bom esse contato, né? Então que você fique aí pronto, e no domingo nós estaremos aqui ministrando ao Senhor a Santa Ceia de Páscoa. Então que teu coração esteja preparado no Senhor, amém? Estenda suas mãos para os céus aí, de onde vêm as bênçãos do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que é em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito do Senhor seja com todos vós, hoje para todos sempre. Amém. Tenha uma boa noite, um final de semana abençoado. Deus abençoe em nome de Jesus.